Olá pessoal, então depois dessa introdução que a gente fez aos sistemas de ADOs, como eles aparecem, a importância deles, agora a gente vai falar dos sistemas que a gente efetivamente consegue resolver explicitamente, que são os sistemas lineares. Mais especificamente a gente vai estar focado nos lineares de coeficiente constantes. Tá? Bom, importante saber que tem sistemas não lineares importantes, por exemplo, o gravitação de dois corpos, que a gente falou, é não linear. Tá? Importante vocês saberem ver que o sistema é não linear. Outro não linear importante que a gente vai ver mais adiante é o pêndulo duplo. Tá? Só que o pêndulo duplo a gente vai fazer que nem a gente fez o pêndulo simples, a gente vai linearizar ao redor dos equilíbrios. Mas o pêndulo duplo é não linear. O que seria um sistema linear? Vamos aqui pegar um exemplo bacana, que a gente até agora estudou muitos circuitos, só que era um circuito sozinho, né? Circuito RLC. O RL, RC, era um circuito só. Tinha só uma corrente passando, só uma carga no capacitor. Agora a gente vai estudar dois circuitos acoplados. E a gente vai pegar os circuitos mais simples. A gente vai pegar um circuito RC, tá? E acoplar um circuito RL. Então, cada um desses circuitos sozinhos, ele é muito simples. Por exemplo, se você olhar a equação que descreve um circuito desse aqui sozinho, você vai ter uma corrente aqui, né? Vai ser uma equação de primeira ordem na corrente. Tá? Então, uma equação de primeira ordem sem nenhum forçamento, o máximo que, e coeficiente constantes, o máximo que pode acontecer é essa corrente decair exponencialmente. Mesma coisa, esse circuito aqui sozinho é o circuito RL, para essa corrente I2. Ele sozinho é uma equação de primeira ordem, sem forçamento nenhum, é uma equação de primeira ordem homogênea, e se os coeficientes forem constantes, também não pode acontecer nada de interessante com essa corrente aqui, a não ser decair exponencialmente. Beleza? Porque a gente sabe, né? Equação de primeira ordem, coeficiente constante, homogênea, a solução é exponencial. No caso aqui vai ser exponencial negativa. Beleza? Agora o que a gente vai ver de legal é que se eu pego esses circuitos e acopla, ou seja, eles compartilham essa resistência e aí pode acontecer coisas interessantes que não aconteceria com eles isolados. Tá? Então esse é um princípio bacana de construção de circuito, inclusive. Circuitos simples, sozinhos, quando você acopla um vai poder fazer influência no outro. E, por exemplo, a gente vai ver que eles sozinhos eles só decaem exponencialmente. Agora, se você acopla, eles podem oscilar. Você tem a resistência, então vai decair, mas decair oscilando. Porque um vai exercendo influência no outro. Isso pode acontecer. Como é que a gente vê isso? Bom, primeiro a gente tem que montar a equação que descreve o sistema, né? Então aqui a gente vai usar a lei de Kirchhoff, não tem outro. A diferença, o que a gente fazia antes, é que antes só tinha uma corrente, agora tem, como é o circuito acoplado, tem mais. Ó. Tem essa corrente aqui, estou chamando de I1, tem essa corrente aqui que eu estou chamando de I2, e tem essa aqui que eu estou chamando de I3. Então a primeira lei de Kirchhoff que antes a gente não usou para nada, que é a lei de Kirchhoff, em cada nó do circuito a soma das correntes que entram é igual a correntes que saem. Antes só tinha uma corrente, não tinha como usar. Não tinha para que usar. Agora tem mais de uma, né? Então aqui você pega esse nó, a corrente que entra é o I3, as que saem é I1 e I2, então você tem isso. Outro nó que você tem é esse, as correntes que entram é I1 mais I2 e a que sai é I3, aí você tem de novo essa equação. Então a primeira lei de Kirchhoff dá isso aqui. Tá? A segunda lei de Kirchhoff é aquela que a gente aplicou. Você faz assim, cada circuito, pega um vértice desse, sai e volta para ele, você vai somando as quedas de tensão.
Então, vou fazer esse primeiro aqui. A queda de tensão aqui da resistência é R vezes a corrente que está passando aí. Depois, a queda de tensão no capacitor é proporcional à carga no capacitor, que eu estou chamando aqui de Q1. Tá? E aqui eu estou botando sem forçamento. Então, segundo a lei de Kirchhoff, aqui dá isso. Tá? E nesse outro circuito, você tem essa mesma resistência, essa mesma queda de tensão. Agora que você tem um indutor. O indutor, como é que é a queda de tensão? Ele é proporcional à variação da corrente, né? L vezes I2'. E aí, também estou botando sem força eletromotriz, então aqui dá zero. Na lista de exercícios, se eu não me engano, tenho esse mesmo problema, esse mesmo circuito acoplado, mas com forçamentos aqui. Tá? Vamos fazer esse aqui que é mais simples. Ó, então vamos ainda descobrir. As nossas funções incógnitas, a princípio, são I1, I2 e I3. Né? Descrever esse circuito e descrever essas três correntes. A partir daqui, a gente já sabe que, na verdade, se eu descrever duas, já está bom, porque a terceira sai. Então, na verdade, são duas funções incógnitas, I1 e I2. E aqui apareceu Q1, que era uma coisa que não tinha aparecido antes, mas apareceu por causa da queda de tensão aqui no capacitor. Então aqui tem funções incógnitas demais, né? Na verdade, a gente consegue usar o que a gente sabe para eliminar algumas. Por exemplo, Q1 tem relação com I1, né? Qual é a relação? A gente sabe que a variação da corrente me dá carga, né? Então o que eu posso fazer para tirar fora esse Q1 é derivar essa primeira equação e ficar com R e 3' mais C e 1. Deriva também o forçamento, que é zero, continua zero. Beleza? Essa outra repete. Mas aí o que a gente pode fazer é, por exemplo, eliminar o I3. Tudo onde tiver I3, você troca por I1 mais I2. Então, I3', I1' mais I2'. Aqui, você troca por I1 mais I2. Você troca por I1 mais I2'. Beleza? E aí, essas duas equações viram isso aqui. Beleza? Esse I1 mais I2' aparece aqui. I1 mais I2 aparece aqui. Pronto, agora tem um sistema que tem duas equações e duas funções incógnitas. E aí, se eu tenho duas equações e duas funções incógnitas, aí eu tenho chance de conseguir resolver. Beleza? Então, às vezes, pode aparecer que você tem mais funções incógnitas, mas por relações ali internas do próprio sistema, como é o caso aqui do circuito, tem só duas funções incógnitas. E esse aqui é um sistema linear, tá? Porque as minhas funções incógnitas e as derivadas delas só estou multiplicando por funções conhecidas, e essas funções, na verdade, são constantes. Então, é um sistema linear coeficientes constantes. Tá? Um parecido, lembra, a gente estudou circuitos isolados, agora está acoplando o circuito. Você pode fazer parecido com sistemas massa-mola. A gente estudou sistema massa-mola isolado, agora acopla. Pega um massa-mola e amarra em cima dele outro massa-mola. E aí você vê claramente, né, que o quanto o movimento desse cara vai influenciar o movimento desse cara. E vice-versa. Beleza? Então isso aqui está na lista também. E está explicado aqui a dedução. Então eu vou deixar
vocês verem como é que é, tá? E vou só comentar no como é que fica a EDO. Fica assim, tá? Um massa-mola sozinho só teria, por exemplo, esse cara e esse. Mas aqui tem esse termo a mais, que é como é que o movimento da primeira massa-mola influencia a segunda. Beleza? E aqui em cima parecido também. Então você vê que é um sistema linear, tá? É um sistema de EDOs, né, linear, de coeficientes constantes também. Porque aqui, o que está multiplicando suas funções incógnitas é tudo constantes. Diferença desse sistema com o anterior. Cadê o anterior? Esse aqui tem primeira ordem, né? Já aquele, já esse aqui do massa-mola é segunda ordem. Beleza? Só que eles têm em comum o fato que ambos estão acoplados. Tá? Esse aqui, esse circuito, eu não consigo achar. Vou tentar achar o I1 sozinho. Ah, não, tem que saber o I2. Então eu vou tentar achar o I2. Mas tem que saber o I1. E isso é da natureza da equação diferencial ser assim. Não há nenhum problema ser assim. Quando o sistema é acoplado desse jeito, é o jeito que a equação está dizendo que esse cara influencia esse. Beleza? Então esse aqui está acoplado. O mesmo é esse daqui. Não tem como achar o y2 sozinho, precisa saber o y1. Não tem como achar o y1 sozinho, precisa saber o y2. Então, de novo, isso aqui tá assim, aparece na equação diferencial, porque o sistema, o movimento de um influencia no movimento do outro. Não tem como aparecer desacoplado na equação diferencial. Beleza? Aqui as minhas funções incógnitas são duas. A posição dos dois blocos de massa-mola. Tá? Então aqui a gente fez dois circuitos acoplados, dá um sistema, dois massa-mola acoplados, dá um sistema. Mas esses exemplos são para ilustrar, perceber que isso se generaliza, né? Eu posso considerar vários circuitos acoplados, um acoplado no outro, de maneiras diferentes, e aí você vai aplicando as leis de Kirchhoff, você obtém sistemas de equações diferenciais para descrever esse circuito. Beleza? A mesma coisa, vários massa-molas acoplados. E massa-mola acoplado é bacana para você, por exemplo, você quer descrever um movimento de uma coluna. Também pode ser uma coluna vertical, as vibrações de uma coluna. Ou as vibrações de uma corda. Você pode modelar isso como se fossem vários massa-molas acoplados um no outro. Tá? A gente fez aqui o caso de dois, mas a ideia se generaliza para qualquer. E o que se obtém são sistemas de equações diferenciais. Beleza? E esses dois exemplos, eles são acoplados, né? Como é que você vai resolver? Bom, a gente sabe, né? Para resolver, depende muito de como é a equação diferencial. Para a equação diferencial de coeficientes constantes, a gente viu que transformadas de Laplace funciona muito bem, né? E aí a gente vai ver agora que para sistemas de coeficientes constantes, transformadas de Laplace também é uma beleza. E não precisa introduzir nenhuma propriedade a mais, nada. A transformada de Laplace já está pronta para resolver esse tipo de sistema de coeficiente constante. Porque, em vez de você pegar a EDO e transformar numa equação algébrica para transformada, o que vai acontecer é que você vai pegar seu sistema de EDOs e transformar para um sistema algébrico para as transformadas. Esse sistema algébrico você vai resolver
como um sistema linear, normal mesmo, que você resolve, porque não vai ter derivadas. Então, você vai achar elas, e aí você faz transformada inversa. Então, tá tudo pronto já. Quer ver? Vamos pegar aquele circuito RC e vamos botar alguns valores. Vai ser resistência e indutância 1, capacitância 2. Então, a gente vai pegar esse cara aqui, com resistência 1, indutância 1, capacitância 2. Na lista tem outros valores, tá? Então, e aí, o que vai acontecer? Esse sistema aqui, nesse caso, vai virar esse sistema aqui, tá? E aí vamos botar nesse circuito uma corrente inicial aqui de 1 ampere, 1 ampere. Tem corrente rolando aqui, tem corrente rolando aqui. Vamos ver como elas vão se influenciar. Aqui, lembrando, aqui está acoplado, né? Eu não consigo isolar esses caras na equação diferencial, porque tem a derivada. Mas aí o que você faz? Simplesmente aplica a transformada, tá? Agora aplica no sistema, transforma também em forçamento, caso transformada de 0 é 0. Aplica as propriedades da transformada. Então aqui você vai ter derivada aqui, transformada derivada aqui. Faz isso com bastante cuidado. Beleza? Faz embaixo também, aqui só vai ter que usar uma vez. Depois substitui as condições iniciais, né, que apareceram aqui. E aí, o que você vai ter é que você vai ter saído daqui e ido para cá. E aí, se você olhar isso aqui com carinho, ó, nessa coluna você tem o transformada de 1. Nessa coluna você tem a transformada de 2. Então é bom você escrever o sistema desse jeito para ficar bem alinhado assim, porque aí você percebe que antes o que a gente fazia? A gente aplicava a transformada e obtinha já o L da função incógnita, né? Aqui não. A gente chega nesse sistema para as funções incógnitas. Mas é um sistema linear, percebe? É um sistema do tipo AX mais BY igual a C. Acho que C não foi melhor. Tá igual a E. E dx mais B igual a E. Cx mais BY igual a F. É um sistema desse tipo, onde o x é uma das incógnitas é o L de 1, o outro é o L de 2. Beleza? Então aí a gente já sabe, já encontrou com esse tipo de sistema, né? O melhor jeito de resolver é logo ir pela regra de Cramer. A gente sabe que x aqui é essa coluna aqui vai ser entra determinante aqui embaixo, né? E aqui em cima você substitui isso daqui, do lado direito aqui. Então isso a gente já usou, está usando de novo aqui. Tá? Para quem estiver curioso, tem uma dedução, a regra de Cramer lá no apêndice. Aqui é melhor usar a regra de Cramer e não ficar resolvendo aquele caso a caso, isola esse, joga para cá, fica fazendo aquelas manipulações, porque aqui não é um valor específico, né? O meu A aqui é S mais 2. E meu B aqui é S. E etc. Beleza? Então é melhor usar logo
parâmetro direto. E se eu usar isso para cá, primeiro, quem vai ser o determinante? Vai ser esse S mais 2, S mais 1, menos S, né? E aí o cara aqui de cima eu vou ter que trocar, é o L de 1, então isso aqui eu ponho isso aqui. Esse é pum. Esse é o L de 1. O L de 2, mesma coisa. Inclusive é o mesmo determinante aqui embaixo. Se quiser, só precisa fazer essa conta uma vez. Mas é bom, talvez, fazer mais de uma só para verificar, né? Tudo ok. E aqui você troca esse cara aqui. Então pronto. Você achou L de 1, L de 2. Agora em diante é fazer que nem a gente fazia antes. Achar transformado inverso. Se eu tenho L de 1, L de 2, o meu sistema transformado está desacoplado. Consegui desacoplar ele porque eu consegui resolver o sistema linear. E agora virou o que a gente tinha antes. Transformado inverso. E é isso. Aqui é só legal notar que eles têm o mesmo denominador, né? L de 2, porque é o mesmo determinante. Eles vêm do mesmo sistema. Então, na hora de fazer a transformada inversa, as contas que você fizer para um, você pode aproveitar para o outro. Tá? Vou fazer aqui rapidamente. Como é que você vê aqui, acha as raízes, são complexas. Então, se são complexas, o que você faz com o denominador é escrever ele assim. E você sabe que, se o denominador tem essas raízes complexas, eu sei que o I1 é de que forma? A é elevado a menos t cosseno de t mais b é isso, né? Aí como é que eu determino A e B? Transforma de novo e iguala. Iguala a... Cadê? Deixa eu fazer aqui para aproveitar isso, o espaço. Fazer o I1. Aí transforma, iguala. Vai ser A S mais 1 ao quadrado mais 1. E aqui em cima, S mais 1. Certo? E aqui B, S mais 1 ao quadrado mais 1. Aqui 1. Aí iguala esses dois, o que eu vou ter? Então S mais 2 é igual a S mais 1 mais B. Então aí eu deduzo facilmente que A igual a 1 e B igual a 1 também. Então achei o I1, beleza? Aí na hora de achar o I2, não precisa fazer tudo de novo. Porque a única coisa que vai mudar para o I2 é isso aqui, o numerador, né? Então, em vez de usar S mais 2, para fazer o I2, usa S. Dá para aproveitar essas contas. Então aqui você iguala agora a esse de baixo. Então aqui vai ficar S. Aí você já acha outra coisa, né? Pro A e pro B. O que você acha pro A e pro B? Agora A igual a 1, B igual a menos 1, né? Se você abrir e igualar isso com esse, você vai chegar nisso. Já está aqui.
E o I3 é só somar os dois, né? Beleza? Então, lembra quando você está fazendo transformada inversa para resolver sistemas? A conta que você faz para um, você pode aproveitar para outro. Não precisa refazer tudo. E olha aqui como apareceu eles oscilando. Então, são circuitos que sozinhos não tem graça, mas que quando fazem um casalzinho tem muito mais graça. Tá? Esse é um princípio até para construir circuitos. A partir de coisas simples, construir coisas complexas. Beleza? E aí, como é que você faz se fosse Aqui a gente resolveu esse sistema, né? Que é de primeira ordem e tal. É coeficiente constante. E se fosse segunda ordem? Como esse daqui. O que mudaria para resolver com a transformada? Não mudaria nada. Mesma coisa. Transforma, vai virar uma equação. Em vez de você obter o L da função incógnita como antigamente, quando você aplicava para uma EDO só, você vinha aqui e obtinha um L de Y, né? Agora não, você vai obter um sistema linear para o L, para a transformada das funções incógnitas. Mas como é um sistema linear, você resolve. Não tem derivada para atrapalhar ali nem nada. Você consegue resolver. É algébrico. E a partir do momento que você obteve a transformada de cada um, é fazer a transformada inversa. Com a vantagem que a conta que você fez para um pode te ajudar na conta do outro. Beleza? Então, isso mostra a flexibilidade da transformada, né? A gente, para resolver sistemas de coeficientes constantes, a gente não precisou introduzir nenhuma nova propriedade, nada. Simplesmente usar a transformada que a gente já tinha. Beleza? O que mais a gente pode ver de sistemas? É o que a gente vai ver a seguir.